Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje é a continuação do vídeo que fala sobre por que a África é pobre hoje. Então, neste vídeo a gente abordou por que as antigas colônias francesas são pobres e por que as antigas colônias inglesas também são pobres. Faltando abordar por que as antigas colônias portuguesas são pobres. A gente não abordou naquele vídeo. Vamos abordar hoje. Vamos dar continuidade a este tema hoje. A pergunta que não quer calar. Se as antigas colônias conseguiram sua independência com a luta armada, não tiveram contrato, não assinaram contrato nenhum que lhes impede de se industrializar, que lhes impede de ser produtores, que lhes impede de não vender apenas matérias-primas. Então, por que eles são pobres? Se eles podem se industrializar, se eles podem ser produtores, se eles podem vender não somente a matéria-prima, mas sim também o produto acabado. Ok, a resposta é simples. Indo direto ao ponto, as antigas colônias portuguesas são pobres devido à mentalidade comunista. Mentalidade comunista? Sim. E o que é isso de mentalidade comunista? O que é o comunismo? Certo, boa pergunta. Vamos a algumas características do comunismo. No comunismo, tudo se decide no Comitê Central do Partido. Sim, Comitê Central do Partido. É lá onde se decide tudo do país. Todas as decisões importantes do país tomam-se no Comitê Central do Partido. No comunismo não se pensa país. No comunismo se pensa partido. Sim, pensa-se partido no comunismo. No comunismo não gostam de democracia. No comunismo a ideia é ter partido único. No comunismo é ter eleições com candidato único. Isso no comunismo. No comunismo não gostam de oposição. No comunismo não gostam de alternativa. Sim, isto é característica do comunismo. No comunismo há ditadura. No comunismo há corrupção. No comunismo há bajulação. Sim. No comunismo a maioria é pobre. Apenas os camaradas e os seus aliados é que são ricos. Todo o resto é pobre. Ninguém mais fica rico. Por isso que há bajulação. Por isso que há corrupção. Porque só os camaradas podem ficar ricos. Se você não for camarada, não tem como ficar rico. Mas a pergunta é que não quero calar. Como é que chegamos a este ponto? Chegamos a esse ponto através dos pais fundadores das nações. Como assim através dos pais fundadores da nação? Sim, através deles, porque os pais fundadores das nações africanas eram comunistas. Como assim? Como é que eles tornaram-se comunistas? Eles tornaram-se comunistas porque na luta de independência para expulsar o colono, eles foram apoiados por comunistas. Mas por que eles foram apoiados pelos comunistas? Eles foram apoiados pelos comunistas porque o comunismo surgiu para eliminar o imperialismo. O comunismo surgiu para eliminar o capitalismo, porque o capitalismo estava associado à opressão e o comunismo estava associado à liberdade. Então, foi assim que os pais fundadores tornaram-se comunistas e passaram a odiar o capitalismo. Então, esta é a explicação porque que os nossos pais fundadores tornaram-se comunistas e porque que nossos pais fundadores odiavam o capitalismo. Porque o capitalismo significava opressão. O capitalismo significava colonização. Mas todo mundo sabe que o comunismo não funcionou em parte alguma. Então, mas por que passado muito tempo, ainda assim, os líderes continuam com esse sistema comunista, com esse sistema falhado? A resposta é simples, está nas características do comunismo. No comunismo, apenas os camaradas e os seus ficam ricos. Se os camaradas e os seus ficam ricos, então está tudo ok, não se importam com o povo. Porque no comunismo, lembre-se, não se pensa país. No comunismo,
pensa-se partido. No comunismo, as decisões do país tomam-se no comitê central do partido. Então, se os camaradas estão ricos, se os camaradas estão abastados, os seus também estão abastados, tranquilo, problema resolvido. Até ele está certo, mas por que o povo aceita isso? Por que o povo aceita que só uma elite é que fica rico e o resto não? Para o povo aceitar isso, inventaram a mentira de que nós fomos colonizados 500 anos. Mas espera aí, e não fomos colonizados 500 anos? A resposta é não. Não fomos colonizados 500 anos. Em média, a África foi colonizada de 50 a 60 anos. Mas espera aí, o que estás a falar? Pode estar a perguntar. Certo. A África foi colonizada em média 50 a 60 anos. Porque a divisão da África aconteceu com a Conferência de Berlim em 1984 a 1985. E o que aconteceu antes dessa conferência? O que existia antes da conferência? Antes da Conferência de Berlim, a África pertencia aos africanos. A África era dirigida pelos africanos. E mesmo depois da Conferência de Berlim, a ocupação dos europeus em África não foi imediata. Levou muito tempo. A África ficou quase totalmente ocupada apenas por volta da Primeira Guerra Mundial. Sim, por volta de 1914 é que a África foi quase totalmente ocupada. Mas este assunto para um outro vídeo. Voltemos às antigas colônias portuguesas, nesse caso concretamente para Angola. Angola foi totalmente ocupada em 1925. Sim, 1925 Angola foi totalmente ocupada pelos portugueses. Antes não estava totalmente ocupado, mas a partir de 1925 foi ocupado. E isso durou até 1975, o ano em que Angola tornou-se independente por via da luta armada. Então, de 1925 a 1975 são exatamente 50 anos de colonização. Não 500 anos, 50 anos de colonização. Agora sabes por quê que eles inventaram essa conversa dos 500 anos? Por que 500 anos? Que é para o povo não dar conta que os 50 anos de colonização sem petróleo é melhor que os 50 anos de independência com petróleo. Mas por que dizes isso? Sim, porque os prédios que temos hoje é graças ao colono. As estradas que temos hoje é graças ao colono. O aeroporto que temos hoje é graças ao colono. O porto que temos hoje é graças ao colono. É quase tudo graças ao colono. Como se diz, tudo que está aqui não é o colono que deixou? Então, se a gente meter na cabeça que o colono construiu tudo isso em 500 anos, então os 50 anos de governação dos camaradas não é tão ruim assim. Mas se a gente meter 50 anos do colono sem petróleo e 50 anos sem colono e com petróleo, já é uma comparação que faz qualquer um ver onde é que a gente foi parar. Que faz qualquer um ver em que época era melhor, se é a época do colono ou a época sem colono. Então, é assim que eles inventaram a mentira de que fomos colonizados 500 anos. Não. Em média, são 50 a 60 anos. Então, como podes ver, as antigas colônias portuguesas estão pobres devido à mentalidade comunista. É a mentalidade comunista que lhes impede de se industrializar. É a mentalidade comunista que lhes impede de venderem produtos acabados. É a mentalidade comunista que lhes leva a estar confortável vendendo simplesmente matéria-prima. Então, é assim que a África está pobre. Se a gente pegar os problemas das antigas colônias francesa, inglesa e portuguesa, vamos ter o quadro geral porque que a África está pobre. A África está pobre porque, por um lado, ainda estão neocolonizados muitos países.
Por outro lado, alguns países têm a mentalidade comunista. Por outro lado, os financiamentos do FMI, do Banco Mundial e o comunismo nas antigas colônias portuguesas e não só, em outros países também que têm a mentalidade comunista. O comunismo leva às guerras civis e as guerras civis também não permitem que a África avance. E nos países que há a neocolonização, em que uns não podem sair, esta neocolonização leva a golpes de Estado. Os golpes de Estado também não permitem avançar. Então, como podemos ver, o processo de independência dos países não foi igual. O processo de colonização também não foi igual. Então, os problemas de África variam de região a região. Não é igual em todo o continente. Vai variando. Nas antigas colônias inglesas, tem uma peculiaridade. Nas antigas colônias francesas, o problema também é outro. E nas antigas colônias portuguesas, o problema também é outro. Mas juntando todos eles, dá para entender porque que a África é pobre. Por um lado, mentalidade comunista, o neocolonialismo, Banco Mundial, FMI, guerras civis e golpes de Estado. Se repararem bem, em nenhum momento eu coloquei a colonização como motivo para a África ser pobre. Mas por quê? Como eu já disse, este é tema para um outro vídeo. Em um outro vídeo vamos aprofundar mais porque que a colonização não é a culpada principal para a África ser pobre, porque a colonização não levou muito tempo, levou 50 a 60 anos. E não foi 500 anos, como eles falam. Os 500 anos é simplesmente para nos dar um calmante, para a gente aceitar a desgovernação que eles fazem. Mas na verdade são 50 a 60 anos. Mas vamos aprofundar isso num outro vídeo. Então, como eu disse, vamos continuar a pensar o país. Vamos continuar a trazer soluções. Vamos continuar a mostrar aonde é que estão nossos erros e como é que podemos corrigi-los. Até lá, aquele abraço. Se gostou do vídeo, dá o like. E se o vídeo agrega um valor, compartilha. Se crês que esse canal merece crescer, subscreva. Aquele abraço.